Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Elô, eu sou estudante do 9º período noturno daqui da FEP e eu sou monitora na matéria de Direitos Humanos, matéria esta que é ministrada pelo professor Egídio. E hoje eu venho aqui para falar para vocês de diversos conceitos iniciais e muito importantes dentro da matéria de Direitos Humanos, como o conceito de direitos humanos, a diferença entre este e os direitos fundamentais, características dele. A gente vai falar um pouquinho também da ONU, da Organização das Nações Unidas, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem a sigla também de DUD, que a gente fala muito. A gente vai finalizar também com o conceito da teoria das gerações, inclusive as críticas sobre a teoria. E a gente vai finalizar essa aula com um exercício que eu acho muito interessante para a gente desenvolver a matéria. Então vamos já começar com o conteúdo. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre o conceito de direitos humanos. Aqui a gente entra de fato em um conceito muito abstrato, muito aberto, porque os direitos humanos são uma questão muito ampla. Mas basicamente a gente pode definir os direitos humanos como faculdades que todos os indivíduos têm de serem protegidos de arbitrariedades de outros indivíduos e de outros estados. Os direitos humanos, eles são essenciais para a garantia da dignidade da pessoa humana, que isso é muito atrelado à questão da garantia do mínimo existencial. Que o mínimo existencial são todos aqueles direitos que são necessários para garantir que uma pessoa tenha uma vida plena e, de fato, digna. E aqui a gente pode até fazer uma diferenciação já entre o mínimo existencial e o mínimo vital. Enquanto o mínimo existencial, ele vai tratar sobre todos os direitos necessários para uma vida de fato digna, o mínimo vital é apenas aquilo necessário para a gente sobreviver. Então são conceitos assim distintos e os direitos humanos eles tentam atingir esse mínimo existencial. A gente pode inclusive falar que os direitos humanos, não existe um rol específico de quais direitos humanos que existem, porque essa é uma matéria que é muito adaptável. A gente vai ter sempre novos direitos humanos de acordo com as necessidades de cada época. Passando para a próxima parte, a gente tem a conceituação de direitos humanos e direitos fundamentais. Alguém que ainda não estudou a matéria pode muito bem pensar que esses conceitos são a mesma coisa, porém, apesar das suas semelhanças, eles são questões distintas. Os direitos humanos, eles vêm mais com um caráter internacional, enquanto os direitos fundamentais, eles são mais limitados à ordem jurídica interna. Vou explicar melhor para vocês. Os direitos humanos, eles têm um viés justnaturalista, uma espécie assim de direitos naturais, que são aqueles direitos inatos, que toda pessoa, desde que existente, possui esses direitos. Então a gente tem direitos que têm um caráter supranacional, que é acima das leis. E esses direitos humanos, eles não dependem de uma positivação. Eles podem ser positivados nos tratados, mas eles não precisam, eles podem ser não positivados, como no caso dos princípios dentro do direito internacional. Agora, quando a gente trata dos direitos fundamentais, a gente tem que pensar na ordem jurídica interna de cada estado, de cada soberania, porque os direitos fundamentais são apenas aqueles positivados, escritos dentro de uma ordem jurídica interna. Então aqui a gente vê que os direitos fundamentais, eles acabam sendo muito mais fáceis de serem exigidos juridicamente, porque já está tudo escrito, já está tudo pronto. E o diferente é no caso dos direitos humanos, porque a gente está tratando de um direito internacional, que o Estado ele só é obrigado a cumprir se ele se submeter, se ele assinar um tratado. Então é uma questão muito mais difícil de a gente estar exigindo. Próximo conteúdo, a gente vai tratar sobre quem que veio primeiro, os direitos humanos ou os direitos fundamentais. Aqui a gente vai ter uma divergência doutrinária, com duas correntes distintas. Já aviso para vocês que nenhuma delas prevalece sobre a outra, mas de qualquer forma a gente vai apresentar as duas. A primeira corrente, ela tem uma visão justnaturalista, que fala que os direitos humanos vieram antes, porque eles viriam dos direitos naturais, que é o que eu falei um pouquinho antes, que são aqueles direitos inatos ao ser humano, que vem da própria natureza, não precisa de uma positivação, de uma escrita, de uma lei, de uma constituição, nada disso. De acordo com essa teoria, inclusive, os direitos fundamentais, eles encontram uma limitação no tempo e no espaço, já que eles precisam ser formalizados no ordenamento jurídico, enquanto isso não é o caso dos direitos humanos, que sempre existiram e sempre se aplicaram a todas as pessoas.
A segunda corrente, a gente vai ter uma visão moderna da questão, que vai definir que os direitos fundamentais vieram primeiro. Essa corrente, ela entende que os direitos fundamentais, eles se originam de conquistas históricas e das consequentes positivações dentro dos ordenamentos jurídicos. Então, teoricamente, nesse caso, os direitos fundamentais serviriam de inspiração para a criação dos direitos humanos, e não o contrário no caso da primeira corrente. E aqui, dentro dessa matéria, a gente pode falar também de uma curiosidade da questão que, a partir do momento que a gente tem o surgimento dos direitos humanos, a gente tem a classificação de ao menos, assim, 4 obrigações. Vou falar elas aqui primeiro, depois a gente explica cada uma melhor. A gente tem a obrigação de pretensão, ou de dever, a obrigação de liberdade, ou não impedimento, a obrigação, poder e a obrigação de imunidade. Vamos falar primeiro da primeira, claro, que é a obrigação de pretensão ou de dever. Os direitos humanos, eles são um direito que é devido e titularizado como uma pessoa, como simultaneamente essa pessoa ela tem o dever de proteger ou de não violar o direito do próximo. Então aqui a gente tem uma pretensão, mas a gente tem um dever, a gente tem um poder-dever, um direito-dever. Ao mesmo tempo que eu tenho os meus direitos humanos, eu sou o titular de direitos humanos, o próximo também é. Então eu tenho o dever de não violar o direito daquela outra pessoa. Segunda acepção que a gente vem da criação dos direitos humanos é a obrigação de liberdade ou não impedimento, que é basicamente aquilo que não é proibido é permitido. Então, a gente pensa na questão, isso até tem muito no direito penal, né? Ninguém pode ser punido sem que haja uma lei. Então, é nesse sentido, aquilo que não é proibido é permitido, que é a obrigação de liberdade ou não impedimento. A gente tem a terceira acepção, que é a obrigação poder, que basicamente é um direito que surge para a pessoa mesmo dentro do exercício regular do direito de outrem. Essa aqui é uma coisa, essa é mais difícil de explicar, então eu vou usar exemplos para ficar mais fácil. Primeiro exemplo, a gente vai utilizar dentro do contexto entre indivíduos. Vamos dizer que determinada pessoa está cometendo uma agressão injusta contra outra. E aí, uma delas pode, então, exercer a sua legítima defesa, certo? Para se defender da agressão injusta. Porém, essa pessoa que está exercendo legítima defesa, ela não pode se exceder nos meios. Porque a partir do momento que ela excede nos meios, ela não está cumprindo com a obrigação poder, relacionada aos direitos humanos, de não violar o direito do outro. Então, mesmo num contexto, assim, de violência, a pessoa, ela tem que estar respeitando os limites. Quarta acepção, primeiro, voltando, a gente tem um exemplo também dentro da obrigação poder, que é em relação ao Estado. Que o Estado, ele pode acusar, punir indivíduos, né? Mas mesmo nesse caso, ele tem que respeitar os direitos dos acusados, dos teoricamente criminosos. Então a gente sempre tem uma limitação. E a quarta acepção é a obrigação de imunidade, que é um dever de não violar os direitos humanos. Aqui essa daqui é bem simples, realmente a gente tem que... É uma obrigação de não restringir, não violar o direito de nenhuma pessoa, o direito humano de nenhuma pessoa. A gente vai passar agora para um próximo conteúdo que eu acho bem interessante dentro da matéria, que são as características dos direitos humanos. Que, embora os direitos humanos sejam um rol extremamente amplo, e com todas as suas particularidades de cada direito, todos eles têm semelhanças. Então a gente vai falar aqui de várias com vocês. A primeira delas é a historicidade. Por que historicidade? Os direitos humanos, eles são entendidos como conquistas históricas. Porque muitas pessoas vão pensar que, como agora há muita discussão sobre a matéria de direitos humanos, eles são uma matéria recente. Porém, essa não é a realidade. Lá na antiguidade que os direitos humanos começaram a se desenvolver. Então, a gente tem aqui esse critério da historicidade, que a gente vai pensar numa linha do tempo onde vão acontecendo revoltas, lutas, garantia de novos direitos, e a gente vai tendo uma operação de soma mesmo, cada vez mais direitos até a gente chegar no que a gente tem hoje em dia. A segunda característica é a característica da universalidade, que inclusive ela foi definitivamente consolidada a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a gente vai falar um pouquinho depois aqui na aula. Mas basicamente a universalidade entende que todo
toda pessoa humana é titular de direitos humanos. E isso independe de características pessoais da pessoa, raça, religião, opções políticas, gêneros, entre tantas outras características que cada pessoa tem. Independe disso. Toda pessoa no mundo, no globo, ela é titular de direitos humanos, por isso a gente tem a universalidade. A próxima característica é a essencialidade. Por que essencialidade? Porque os direitos humanos, eles são necessários para a garantia da dignidade humana. Eles existem para que cada indivíduo possa usufruir de sua liberdade plenamente. Por isso eles são essenciais, pois sem a garantia dos direitos humanos a gente não tem dignidade, a gente não tem a vida plena. A próxima característica é a característica da reciprocidade, que a gente entende como um poder-dever, um direito-dever. Basicamente, eu sou titular de direitos humanos e o próximo também é titular de direitos humanos. Todos nós somos. Então, ao mesmo tempo que eu tenho o direito de ter os meus direitos respeitados, o outro também tem. Então, eu tenho o dever de respeitar o direito do outro. É uma via de mão dupla, por isso reciprocidade. E isso é tanto para o Estado quanto para o indivíduo. Todo mundo tem que respeitar os direitos de cada parte. A próxima característica é a característica da irrenunciabilidade. A irrenunciabilidade a gente pode entender como uma vedação mesmo a todos os indivíduos abrirem mão de seus próprios direitos. Em nenhum momento esses direitos eles podem ser tirados dos indivíduos, mesmo que haja um consentimento da pessoa, isso não pode ocorrer. A gente aqui revela a impossibilidade do ser humano, titular dos direitos, abrir mão de sua condição humana e permitir a violação desses direitos. Mas é interessante a gente falar também que, embora esses direitos sejam irrenunciáveis, há a possibilidade de um indivíduo não os exercitá-los. A próxima característica é a característica da inalienabilidade. Basicamente, os direitos humanos não podem ser vendidos. A gente não pode precificar um direito humano. Não tem como eu alienar, passar para outra pessoa esse direito. Isso é simplesmente impossível. A próxima característica é a inexauribilidade. A inexauribilidade entende que, independentemente de onde o direito humano está positivado, numa Constituição, numa legislação, em normativos internos, esses rolos de direitos humanos, eles sempre vão ser exemplificativos. O que seria um rol exemplificativo? É aquele que a gente entende que, embora haja diversas opções previstas, a gente sempre pode ter uma interpretação extensiva, a gente sempre vai poder estar adicionando e interpretando além da norma, para garantir o máximo possível de direitos humanos e o máximo possível da dignidade da pessoa humana para todos os indivíduos. A próxima característica é a imprescritibilidade. Aqui na imprescritibilidade a gente lembra do Instituto da Prescrição, né? Que a gente tem em diversas matérias no direito. No direito penal, por exemplo, a gente tem a questão de que o Estado ele tem um determinado tempo para poder estar punindo determinado indivíduo, e a partir do momento que a gente tem a prescrição, o Estado ele é impossibilitado de exercer o seu direito de punir, de acusar, de punir, seja o que for. No caso dos direitos humanos, esse Instituto da Prescrição, ele simplesmente não existe. Então a gente vai estar lidando com uma matéria imprescritível, imprescritível. Eu posso optar por não exercer um direito meu a minha vida toda, mas se eu quiser exercer esse direito lá nos meus 90 anos, eu vou poder, sem nenhuma limitação. Próxima característica é a vedação a retrocesso, que é também chamada de efeito cliquet, ou também não retorno. Que é basicamente, uma vez que a gente tem determinados direitos, liberdades, faculdades públicas garantidas, a gente não pode reprimi-las, restringi-las. Então, a partir do momento que eu tenho a garantia de um direito, depois de toda uma luta, e depois da formalização, talvez, de uma lei, a gente não pode reprimir, a gente não pode retirar essa garantia. E aqui eu trago um exemplo na questão que a Constituição, aqui no Brasil, ela veda que haja penas de prisão perpétua. Isso é a conquista de um direito. A gente conquistou o direito de não haver para ninguém pena perpétua. Mas o que acontece se a gente retirar essa garantia? Isso, na verdade, nem pode acontecer por causa da vedação a retrocesso, porque seria um retrocesso se a gente retirasse essa garantia. E aí, passando para mais outra característica de várias outras, a gente tem a indivisibilidade, que a gente tem que entender que os direitos humanos, eles são um bloco único, eles são unos.
E aí, nisso, a gente pode pensar em duas facetas dessa indivisibilidade. A primeira, que implica em reconhecer que o direito protegido, ele apresenta uma unidade indivisível em si. E a segunda, ela assegura que não é possível proteger apenas um direito em detrimento dos outros. Para a gente proteger um direito humano, a gente tem que proteger diversos outros direitos humanos. Não tem como, por exemplo, eu ter garantido meu direito à saúde se eu não tenho garantido meu direito à moradia, na verdade, perdão, não ter garantido meu direito à vida. Não tem como garantir o direito à vida sem haver o direito à moradia, à alimentação adequada e diversas outras questões. E a gente já pode partir para a próxima característica, que é a característica da interdependência, que eu vejo como muito parecida com a característica da indivisibilidade, que basicamente um direito humano ele existe para efetivar o outro. A gente não tem um contexto que é possível que apenas um direito seja efetivado. A gente precisa de toda uma ampla gama de direitos para a gente conseguir, de fato, garantir todos eles. E claro, o reconhecimento de todos os direitos humanos, eles contribuem para a realização da dignidade humana. E isso exige atenção integral a todos os direitos humanos, sem exclusão. Agora a gente vai tratar da última característica que eu trouxe aqui para vocês, que era a característica da interrelacionariedade, que basicamente ela define que todos os atores internacionais, eles devem agir em conjunto, em cooperação para a garantia desses direitos. E esses atores internacionais podem ser tanto estados, organizações interestatais, ONGs, etc. Então, finalizada essa matéria de características, que eu acho bem densa, assim, apesar de interessante, a gente pode falar um pouquinho da ONU, da Organização das Nações Unidas. No contexto de direitos humanos, a ONU ela é um órgão extremamente importante. A ONU, inclusive, ela foi criada em reação à Segunda Guerra Mundial, em face dos horrores que aconteceram naquela época. Mas, enfim. A ONU ela foi fundada em 24 de outubro de 1945, lá em São Francisco, Califórnia, Estados Unidos. E lá na carta dela, na carta da ONU, que foi a que deu origem ao órgão, em seus artigos 1º e 2º, a gente tem a definição das finalidades da organização. E quais são as finalidades da organização? A principal delas é a promoção da segurança e da cooperação internacional, respeitando os princípios da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, sendo um epicentro dos objetivos comuns da sociedade internacional. E aqui só para explicar para vocês o que seria o princípio da autodeterminação dos povos. Basicamente, esse princípio ele garante que os estados, as nações, elas tenham o direito de escolher livremente seu status político, econômico, social e cultural, e isso sem interferências externas. Então a ONU vem para garantir isso também, já que a gente está falando de um órgão internacional que lida com diversos atores e todos os desequilíbrios que a gente tem na seara internacional. Eu chamo a atenção também para o preâmbulo da Carta da ONU, que eu acho bem interessante, que evidencia essa questão que a ONU veio logo após a Segunda Guerra como reação à Segunda Guerra, que eu vou ler aqui para vocês, que o preâmbulo explicita um dos principais objetivos da ONU, que é preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por 2 vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade. Então é bem interessante esse trecho. Mas, finalizando aqui essa parte da ONU, embora essa não seja a única organização existente que trate dessa matéria, ela é de fato uma das mais importantes e é inclusive a partir dela que a gente tem a base do Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos. Outra coisa que a gente pode falar também da ONU é que o tratado que originou ela, que é a Carta da ONU, ele estabelece a sua hierarquia superior em relação aos outros tratados. Então, a partir de qualquer momento que haja o choque entre a Carta da ONU e outros tratados, a Carta da ONU ela sempre vai prevalecer. Agora a gente vai falar de um documento muito importante dentro dessa matéria de direitos humanos, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá de 1948. Ela foi criada lá no âmbito da ONU, e a principal contribuição dela é que ela estabelece diretamente a supremacia dos direitos humanos e a sua universalidade. E a partir deste momento, historicamente, globalmente, é compreendido que todo ser humano é titular, sujeito de direitos humanos. E aqui
É interessante a gente falar também que a DUD, ela não é um tratado. DUD, só para vocês entenderem, é a sigla da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela é uma recomendação, tanto que ela não foi ratificada pelos países, ela simplesmente foi escrita lá no âmbito da ONU. E aqui, dentro dessa matéria, é muito importante a gente tratar da natureza jurídica dessa declaração, dessa recomendação. Será que a DUD, ela teria força cogente? Será que ela seria obrigatória, vinculante? Nisso, a gente teve diversas discussões e delas se originaram 3 correntes. Uma delas vai prevalecer, no final eu vou falar para vocês. Primeira corrente, ela fala que sim, a DUD ela seria cogente, seria obrigatória. E mas por que ela seria obrigatória? De acordo com essa primeira corrente, seria pelo fato dela tratar de conteúdos de direitos humanos, que são um dos principais focos, objetivos dentro da seara internacional. A segunda corrente, ela é semelhante, porque ela também vai falar que a DUD é cogente, que ela é vinculante ou obrigatória. Porém, ela dá outra razão para isso. Ela fala que a DUD é cogente porque ela transformou-se em uma norma costumeira. No direito internacional, a gente tem muito essa questão dos costumes. A gente tem em todos os âmbitos, mas no direito internacional acredito que seja mais forte, que é basicamente quando os estados, os atores internacionais, eles cumprem repetidamente determinada atitude, determinado respeito a certa norma, que muitas vezes não, nesse caso não está positivada, na verdade. A partir do momento que a gente tem esse cumprimento reiterado, a gente cria um costume. Então, no caso, a segunda corrente acredita que a DUD é corrente por ser cogente, em face dela ter tornado-se um costume entre os países em todo o globo. A terceira corrente, ela vai falar que a DUD não é cogente, então ela é diferente das outras. E ela fala isso justamente porque a DUD é uma recomendação, ela não é um tratado. Então essa corrente, ela usa realmente a natureza da DUD como para fundamentar essa questão se ela seria cogente ou não. Mas tá, diante dessas 3 correntes, qual que vai prevalecer? Vai prevalecer a primeira, que fala que a DUD é cogente sim, e em razão de tratar de matérias de conteúdos de direitos humanos. Inclusive, um adendo aqui, é interessante a gente falar que os direitos humanos eles não são absolutos. A gente pode, em determinados momentos, vão ter sim choques entre os direitos humanos, e para isso a gente vai precisar de um sopesamento casuístico, uma ponderação entre esses direitos para a gente decidir qual que vai ser aplicado, que atenda melhor às necessidades do caso, com o menor sacrifício. Só para exemplificar para vocês, porque fica muito abstrato a gente pensar assim, nossa, uma situação que tem choque entre direitos humanos, onde que isso aconteceria? A gente pode pensar na discussão do aborto. Na questão do aborto, a gente tem um choque entre o direito à liberdade reprodutiva da mulher e o direito à vida do feto. A gente vai ter um choque. Eu não vou tratar sobre esse assunto, mas é só para exemplificar para vocês. E agora a gente passa para uma teoria também muito importantíssima, assim, dentro da matéria, que é a teoria das gerações. A teoria das gerações, ela basicamente vem para explicar, contextualizar o desenvolvimento dos direitos humanos. E para isso, ela vai utilizar os lemas da Revolução Francesa, que a gente viu lá na escola, e para quem não lembra, é basicamente a liberdade, igualdade e fraternidade. Cada uma dessas palavras dentro dessa teoria representa um tipo de direito. A liberdade, ela representa direitos de primeira dimensão ou primeira geração. A segunda, o lema da igualdade, ele representa direitos de segunda dimensão. E o lema da fraternidade representa direitos de terceira dimensão. Então, tratando agora dos direitos de primeira dimensão, que seriam os direitos ligados à liberdade, a gente tem direitos de cunho negativo, liberdades individuais, civis e políticas. E aqui a gente pode pensar, por exemplo, no direito à vida, à liberdade, à propriedade. Basicamente, os direitos de primeira dimensão, eles são aqueles que obrigam o Estado a não intervir. Então a gente tem um Estado que abstém-se de afetar certas áreas da vida do indivíduo. E aqui dentro dessa primeira dimensão, a gente pode trazer alguns marcos históricos que têm muito a ver com esses direitos, que são, por exemplo, a Revolução Francesa, a Declaração da Independência dos Estados Unidos e a Declaração do Homem e do Cidadão. Tratando agora dos direitos de segunda dimensão, que tratam do lema da igualdade, a gente vai ter direitos de cunho positivo, contrário da primeira dimensão, que são direitos que
impõem que o Estado não atue, os direitos de segunda dimensão impõem que o Estado atue, que ele ajude, que ele preste serviços às pessoas. E por que que esses direitos de segunda dimensão existem? Com o passar do tempo, foi se observando que os direitos de primeira dimensão, essas liberdades, elas não eram suficientes, porque nem todas as pessoas partem do mesmo lugar. A gente tem situações muito diferentes, pessoas que têm diversas facilidades, outras que nascem, que vivem em contextos muito difíceis. Então foi se vendo que o Estado precisava sim atuar, fazer prestações para os indivíduos para garantir direitos mínimos. E aí sim essas pessoas poderiam gozar de seus direitos de primeira dimensão. E aqui a gente trata muito dos direitos sociais, né? Os direitos sociais que eles vêm para garantir esse mínimo existencial, né? Inclusive a gente entra até naquela matéria que eu falei logo no começo da aula sobre a diferença entre o mínimo existencial e o mínimo vital, né? Mas esses direitos de segunda dimensão, eles vão tentar efetivar o mínimo existencial, tá? E dentro dessa matéria, é interessante a gente tratar de um instituto que é utilizado aqui no Brasil em casos de judicialização na questão da saúde. Porque o Estado, ele é obrigado a garantir certas prestações aos indivíduos, né, certos direitos sociais. Só que muitas vezes alguém vai precisar, por exemplo, de um tratamento médico que não é custeado pelo SUS. Aí essa pessoa vai lá e entra com um processo contra o Estado, contra algum ente federativo, e pede para que esse órgão seja obrigado a prestar esse tratamento médico, para essa pessoa poder continuar a viver ou poder de fato, ter uma qualidade de vida. E aí, nessas situações, é muito utilizado o Instituto da Reserva do Possível, que é um instituto alemão, que ele é utilizado para avaliar se nesses casos, em diversos outros também, é só um exemplo da saúde que eu dei nesse caso, se aquele direito social pode ou não ser garantido pelo Estado. Será que o Estado consegue? Será que é correto que ele garanta esse direito? Será que existe a possibilidade? Então, para isso, a gente vai analisar 3 critérios, que é basicamente a razoabilidade do pedido, se esse pedido não é absurdo, se ele é de fato necessário. O segundo é a existência de meios materiais para execução, e aqui a gente fala muito de recursos financeiros mesmo, né? E o terceiro é a não retirada de um orçamento de um setor para aplicação em outro. A gente pode pensar nesse caso de demandas de judicialização no âmbito da saúde, a gente pode pensar em casos que às vezes o orçamento já está estourado da saúde. Aí o governo ele não vai poder tirar o orçamento da educação e passar para a saúde. Aí nesse caso fica essa análise a partir da reserva do possível, se aquela demanda que o indivíduo pediu vai ser garantida ou não. Agora a gente vai passar para os direitos de terceira dimensão, que são aqueles a partir do lema da fraternidade. E aqui são os direitos um pouco diferentes, a gente vai ter uma noção de tutela coletiva, de direitos limitados, direitos finitos. E aqui a gente pode pensar, por exemplo, nos direitos dos idosos, nos direitos das pessoas com deficiência, das crianças e adolescentes, o direito ao meio ambiente. Esses são todos direitos coletivos. A gente tem essa noção de tutela coletiva. São direitos que vão de fato interessar a todos. Então são esses os direitos de terceira dimensão. E aqui a gente pode trazer alguns marcos históricos, como a globalização, a pós-modernidade, os anos 80 e os anos 90. E, voltando lá atrás, só para a gente falar dos direitos de segunda dimensão em relação à igualdade, trazer os marcos históricos para vocês também, que seria a Revolução da Independência da Inglaterra, a Constituição Mexicana, a Constituição de Weimar e a Organização Internacional do Trabalho, que são todos marcos históricos ou órgãos que foram muito importantes para a consolidação de diversos direitos sociais. Tá, mas continuando aqui dentro dos direitos de terceira dimensão, na questão da fraternidade, é importante a gente falar um pouquinho também, diferenciar o que seria um direito coletivo do que seria um direito difuso, já que isso aparece muito e é uma distinção tênue, assim. Basicamente, os direitos coletivos são aqueles devidos a um grupo de pessoas determinadas ou determináveis, ou seja, a gente consegue identificar o nosso público, os nossos titulares de direitos. A gente tem também a questão dos direitos difusos, aí acaba indo para o lado contrário.
que é os direitos devidos a um grupo de pessoas, claro, mas essas pessoas são indetermináveis. Então, nesse caso, há a presunção que toda a sociedade é titular daquele direito. Para exemplificar para vocês, dentro dos direitos coletivos, a gente pode pensar, por exemplo, nos direitos de enfermeiras de certo hospital, ao adicional de insalubridade. A gente pode pensar no direito dos moradores de um bairro X, a pavimentação de uma rua Y e diversas outras questões. Já nos direitos difusos, a gente pode pensar a questões assim mais gerais mesmo, como o direito ao meio ambiente sadio, direito à vedação à propaganda enganosa e direito à segurança pública, entre tantos outros. E ainda nessa teoria, a gente precisa falar das críticas dentro dela. Por quê? Apesar de ser uma teoria muito importante, ela vem com esse nome, teoria das gerações ou dimensões, o que for, cada autor vai variar o que vai falar. A crítica vem por quê? Com essa palavra dimensões, gerações, há um entendimento que a gente está superando os direitos anteriores. Então é como se, tá bom, a gente teve a consolidação dos direitos de primeira dimensão, ok, e aí vem os de segunda. Os de segunda, teoricamente, estariam superando os de primeira, e os de primeira não valeriam mais, e isso sucessivamente. Só que essa é uma ideia errada. Os direitos humanos, eles não se superam. A gente só vai ter uma soma, a gente vai ter uma operação de soma mesmo. A gente vai estar sempre adicionando novos direitos. Em nenhum momento, os direitos de primeira dimensão deixam de ser válidos só porque existem os de segunda dimensão. Porque a gente precisa da liberdade, a gente precisa da igualdade e a gente precisa da fraternidade, dessa noção de tutela coletiva dos direitos humanos. Então, a crítica à teoria vem muito dessa questão. Então, para finalizar essa aula, vamos fazer uma questão aqui. A questão, ela é dentro da teoria das gerações. Aqui a gente vai ter uma questão de verdadeiro ou falso. Vocês me dão licença que eu estou olhando para cá, porque é aqui que os meus slides estão. Então eu vou ler cada alternativa para vocês e a gente vai discutir se ela é verdadeira ou falsa. Então, primeira alternativa. A adoção do conceito de gerações de direitos humanos é consensual na doutrina brasileira. Então, o que eu acabei de falar para vocês? Acabei de falar para vocês que existem diversas críticas a justamente essa palavra gerações nessa teoria. Então, de fato, a adoção de conceito de gerações não é consensual na doutrina brasileira. Então, a gente pode colocar F. Próxima alternativa. Os direitos humanos de segunda geração ou dimensão estão relacionados à ideia de solidariedade ou fraternidade, da mesma forma como os direitos de primeira geração ou dimensão estão amparados na ideia de liberdade. Tá. Ele basicamente falou que os direitos de segunda geração são relacionados à solidariedade, fraternidade, e os de primeira são relacionados à ideia de liberdade. E realmente, os direitos de primeira são relacionados à ideia de liberdade. Porém, os direitos de segunda não são relacionados a questões de fraternidade, solidariedade, de tutela de direitos coletivos. Eles são relacionados a direitos sociais. Então, o erro da questão está em definir que a segunda geração é relacionada à solidariedade, que não é o caso. Então, aqui a gente também vai colocar F. Próxima alternativa é: os direitos humanos de primeira geração ou dimensão não acarretam qualquer dever do Estado em relação à efetivação dos mesmos. Então, assim, essa aqui acaba confundindo. Mas a gente pode entender que, como os direitos humanos de primeira geração, eles impedem que o Estado haja, a gente tem sim uma obrigação. Não é uma obrigação ativa, positiva, de atuar. É uma obrigação de não atuar. Mas então, a gente tem sim um dever do Estado em relação a essa primeira dimensão. Então, nesse caso, a gente vai colocar F também. Próxima alternativa é: da consciência dos direitos de segunda dimensão surge a ideia de reserva do possível, um conceito condicionante a demandas irrazoáveis. Falei bem no finalzinho dessa aula também da reserva do possível, né? Então, nesse caso, realmente essa está completamente correta, está dentro dos direitos de segunda dimensão. Quarta, a última alternativa. Os direitos humanos de segunda geração ou dimensão, dada a sua natureza prestacional, exigem uma atuação positiva do Estado para a sua efetivação. Então tá bom, a gente está falando dos direitos de segunda geração, né?
que determinam que o Estado deve fazer prestações positivas, atuar de forma ativa perante a sociedade. Então, nesse caso, essa alternativa está correta. O Estado, para garantir os direitos de segunda dimensão, ele precisa de uma atuação positiva. Então, a gente vai colocar V. Aí, olhando lá embaixo, a alternativa que tem F, 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 V, V é a letra D. Olha, é isso mesmo. E eu não falei no início para vocês, mas essa é uma questão antiga da prova do professor Egídio, então aproveitem para estudar ela, viu? Mas aqui a gente finaliza o conteúdo de hoje. Eu agradeço muito quem assistiu até aqui, fico muito feliz com a sua presença e até mais.